Bem, pessoal, vamos falar sobre a economia da África. Eu sei que para muitos de nós, associar a pobreza ao continente africano é algo muito natural. Não está de todo errado não, viu, gente? Infelizmente, a situação econômica da maior parte dos países africanos é realmente muito ruim. Agora, eu preciso que você compreenda que esse é um processo histórico, montado, armado, né? Se a gente considerar que a África, desde a colonização dos seus territórios, ela foi inserida na divisão internacional do trabalho como um ambiente, como uma região de fornecimento de matérias-primas, de produtos primários, daquilo que a gente chama de commodities, né? E que esses produtos, em geral, têm preço baixo no mercado internacional, isso já explica um pouco a situação de dependência econômica da maior parte dos países. A África exporta suas riquezas e exporta a preços baixos. Então, a maior parte das atividades econômicas desenvolvidas naquele continente estão sim ligadas aos setores básicos, setores de exploração de matérias-primas, sejam elas minerais, vegetais e até animais. Bom, e aí nós vamos considerar aqui as principais atividades econômicas, certo? Que são desenvolvidas no continente africano. A agricultura é uma atividade clássica, óbvio, né? Praticamente desenvolvida em todos os países do mundo. Só que na África ela é muito distinta. Nós vamos ter dois modelos clássicos de agricultura no continente. Agricultura moderna, mecanizada, com uso de tecnologias de ponta, é a agricultura desenvolvida nas melhores áreas, nas áreas mais agricultáveis, naquelas de climas mais amenos, naquela onde a disponibilidade de água é maior. Aí você deve pensar, poxa, que legal, né? Estão produzindo bem, produzindo muito para o africano? Não. Essas áreas onde se desenvolve essa agricultura supermoderna são, em geral, áreas que produzem para exportar. E a influência de empresas estrangeiras nesse processo é muito grande. Então, grupos internacionais financiam, desenvolvem e depois lucram com a exportação desses produtos. Por isso existe uma máxima, né, que diz o seguinte: a África planta ou produz o que não consome, justamente porque o que ela produz e produz bem não é para o consumo interno, é para exportação. Aí o mercado interno da maioria dos países vai ser abastecido com aquela agricultura tradicional, aquela agricultura sem grandes técnicas modernas, sem tecnologias. Os cultivos são feitos de formas primitivas, tradicionais, em áreas que muitas vezes possuem características naturais que impedem o desenvolvimento da agricultura, regiões de deserto, regiões muito frias ou montanhosas, enfim. As piores áreas são destinadas aos cultivos desenvolvidos para o abastecimento do mercado interno. A melhor vai para a exportação, a pior abastece o continente. Pessoal, e a produção agrícola na África é muito grande, viu? Não se engane. É uma produção realmente muito volumosa. Mesmo assim, diante dessas circunstâncias, né, estima-se que 20% dos africanos sejam desnutridos. Esses são dados da própria ONU de 2016. Muitas organizações não governamentais, instituições privadas e até outros governos se preocupam muito com essa situação. Muitos apontam ali caminhos, desenvolvem projetos em que basicamente o objetivo é um só: melhorar a produção do pequeno agricultor, daquele indivíduo que produz realmente para o mercado interno. O problema é que na maior parte das vezes os governos desses países africanos, eles não estão interessados nessas políticas públicas de favorecimento do agricultor familiar, e sim criar mais mecanismos para favorecer ainda mais esses grupos internacionais. Então, a situação da agricultura na África não evolui em geral por conta dos interesses políticos existentes no continente. Bom, a pecuária é uma outra atividade econômica muito importante da África, só que essa não compõe bem o quadro de exportação. A maior parte da produção é para o mercado interno, certo? E aí, assim, eles têm grandes rebanhos de caprinos, de bovinos, nas áreas que são tropicais e semiáridas, e nas áreas mais frias, principalmente nas regiões montanhosas, os rebanhos de ovinos, das ovelhas, é que vão ganhar destaque. Bom, e a mineração? Mineração é uma atividade econômica muito forte, desenvolvida no continente africano. A estrutura geológica da África, muito antiga, favorece muito, né, a ocorrência de jazidas de minérios, sejam eles metálicos, as pedras preciosas ou até mesmo os combustíveis fósseis.
É um continente muito rico, é um prato cheio mesmo para a atividade mineradora. Só que assim como na agricultura, a mineração do continente africano é dominada pelos interesses estrangeiros. Basicamente, todos os produtos altamente lucrativos são explorados, são beneficiados e vendidos por empresas estrangeiras. Isso desde o processo de colonização. Então, a maior parte das riquezas minerais do continente africano não é revertida para a população. Ela acaba sendo uma grande fonte de lucros para grupos internacionais. A exploração dos diamantes, do ouro, do minério de ferro e do petróleo são os grandes destaques da mineração no continente da África. Bom, e aí chegamos à indústria, né? Essa atividade econômica que é o símbolo da modernidade, do mundo moderno. Só que essa atividade não é muito praticada na África, não. O país mais industrializado é a África do Sul. Inclusive, é um país como o Brasil chamado de emergente, justamente porque é subdesenvolvido, porém bastante industrializado. É um parque industrial diversificado, complexo, bem interessante. Mas nas outras partes do continente, com uma outra exceção, a indústria ela fica realmente muito aquém do que poderia ser. Isso porque os países se baseiam, né, nessa produção de produtos primários para exportação, ou seja, são economias agrário-exportadoras. Gente, a questão da África em relação à economia é muito séria, especialmente porque no mundo globalizado, como é o mundo que a gente vive hoje, todas as áreas estão muito interligadas, né? Elas estão muito conectadas. E essas conexões, embora elas não sejam todas no mesmo nível, elas acabam favorecendo a troca de investimentos, a troca de informações. E o continente africano ele está muito fora desses padrões de rede que a globalização prega. É como se a África estivesse um tanto isolada do mundo globalizado. E por conta desse isolamento, né, dessa falta de conexão com outros continentes, a elevação da África do ponto de vista econômico fica mais dificultada. Ela não participa das trocas de investimentos, das trocas de pessoas, das trocas de informações, por falta muitas vezes de infraestrutura. Só que para ter infraestrutura, os países precisam então receber investimentos externos em determinadas áreas. Mas estando fora da conexão global, esses investimentos não chegam. Então parece um ciclo, né, bastante vicioso, uma coisa estranha, em que a África é afastada do resto do mundo, não consegue se incluir e por conta disso não vai ser incluída. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e antes de me despedir, você já sabe, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as redes sociais do Brasil Escola. Tá assim de conteúdo bacana para você. Tchau, tchau!